Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 6 de abril, são 2 horas e nós estamos aqui com o Capitão Dil, comandante da Brigada Militar em Canela. E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o balanço do primeiro trimestre das ações da ABM na cidade e também mais algumas novidades aí, algumas coisas referentes à corporação. Boa tarde, capitão, muito obrigado pela sua presença aqui no Estúdio Folha. Boa tarde, Francisco. Boa tarde aos ouvintes aí também e dizer que estamos aí disponível para falar sobre os assuntos relativos à segurança pública. Capitão, a gente recebeu aqui da comunicação da ABM alguns dados referentes aí a esse primeiro trimestre de 2021, esses primeiros 3 meses. E chama bastante atenção que nós tivemos aí em relação, praticamente, mais que dobrou, né, que praticamente dobrou alguns números em relação ao primeiro Felipe, trimestre. Inclusive, estão aqui na televisão já os bom, números, né? Muito bom. E o Felipe pode, inclusive, colocar para a gente na transmissão ali para que o nosso internauta possa acompanhar, né? Então, nós tivemos aí 228 prisões, né? Dessas 228, 52 foram relacionadas ao tráfico de drogas, né? Foram 20 prisões por porte ilegal de armas de fogo, com 32 armas apreendidas, né? Eu gostaria de primeiro falar com o senhor sobre essa primeira parte, para depois a gente falar sobre a questão da droga apreendida. Mas realmente foi muita arma de fogo apreendida, né? 32 armas de fogo por um período de 3 meses é bastante coisa, praticamente. Bastante. Uma a cada 3 dias, né, sim, capitão? Bom, Francisco, assim, em primeiro lugar, eu cheguei em dezembro de 2019 em Canela. Eu comentava com o nosso assessor aí, o Zorzi, que nós não tínhamos tantas operações ali logo que eu cheguei. Tinha algumas operações, mas elas eram pontuais. Nós não tínhamos uma incidência maior do policiamento tático nem do policiamento convencional. No finalzinho de 2020 para 2021, nós demos uma intensiva. Foi dada uma intensiva. Que a pandemia iniciou em março. Quando iniciou a pandemia, a gente diminuiu um pouco o ritmo para evitar o contágio, principalmente das abordagens, físicas, e nós ficamos numa mais veicular, mais selecionada, digamos assim. Isso durante um período de 2020? Durante um período de 2020. Quando se aproximou ali o segundo semestre, que o nosso pessoal foi ganhando um pouco mais de confiança com referência aos equipamentos de segurança individual, foram treinados também para isso nesse período, começou a intensificar as abordagens policiais. Sejam elas veiculares, sejam elas em estabelecimentos comerciais, ou esses estabelecimentos aí que ficam abertos durante a noite, onde reúne um relativo número de pessoas. Que ainda com os protocolos ainda ficam abertos. Num primeiro momento, quando você olha o total de prisões, 228, ela assusta, né? No comparativo com o primeiro trimestre de 2020, ela quase dobrou, né? É praticamente a metade de todas as prisões de 2020. Justamente. Só que nós temos que fazer uma análise, Francisco, assim, ó. Nós não temos só o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas. Ele está grande, ele assusta num primeiro momento, mas nós temos que saber também e passar para o povo, para o público, que nós temos os crimes de furto, nós temos os crimes de homicídio, nós temos os crimes de feminicídio, nós temos os crimes de ameaça, nós temos o crime de posse ilegal não, de estelionato, nós temos diversos crimes que acabam somando nesse total de prisões. A nossa atividade, como ela é diuturnamente, ela ascendeu de dezembro para frente, principalmente na época do Natal e Ano Novo, que parece que o povo entendeu que a pandemia tinha passado. E aí começou aquela movimentação um pouco descontrolada da população, que é onde aumentou a contaminação e aumentou os nossos números também, num primeiro momento. Com referência ao tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, como a gente vê ali, o número aumentou consideravelmente, são 32 armas apreendidas no primeiro trimestre. Uma a cada 3 dias, de 2021. Eu não sei te dizer se essas armas já existiam aqui,
e as intervenções policiais não eram mais acentuadas, ou se essas armas migraram principalmente do Vale do Rio dos Sinos e da região metropolitana. Que tipo de armas vocês têm encontrado? A gente acompanha aqui no trabalho. Nós só não encontramos ainda o fuzil, tá? E a submetralhadora, não encontramos ainda. Mas ainda teve uma coisa Mas parecida munições dessas armas a gente já encontrou e temos informações que tem circulação aí e a gente está em cima, o pessoal do 1º Batalhão, do 1º BPAT, da seção de inteligência, trabalha isso constantemente. Fizemos diversas intervenções. Nos últimos 3 meses, 4 meses, aí eu não tenho medo de errar, nós temos feito 2 a 3 operações por mês. Seja com o efetivo da Força Tática de Gramado, seja com o Choque de Caxias do Sul, seja com o meu efetivo. Então a gente está fazendo essas operações. E os números tendem a crescer. Quer dizer, mas essas armas ilegais encontradas na cidade, elas têm relação direto com o tráfico de drogas, sim. Né? Outras não, mas a grande maioria sim. Porque o tráfico de drogas, infelizmente, ele funciona sob pressão. A arma serve de intimidação. Então, no momento que a quadrilha dispõe de um armamento, de um material bélico, para intimidar, seja a concorrência, ou até para defender ou manter a segurança da facção, no momento que eles estão distribuindo a droga, vendendo. Porque hoje se tu analisar friamente, tu não consegue mais fazer uma rotina de apreensões de um volume grande de droga. Porque o traficante também vai se moldando. Está ficando malandro, né? Então o que acontece? Ele prefere ter umas 50 bocas de fumo espalhado pela cidade, que se a brigada derruba 1, 2 bocas, ele não tem um prejuízo considerável. Então, para nós, a gente acaba trabalhando com a inteligência para chegar nesse número, principalmente da cannabis sativa, que é a maconha, com quase 21 quilos apreendido no 1º trimestre. Em relação às drogas, Felipe, eu vou te pedir de novo o gráfico ali, por favor. Com relação às drogas, nós temos aí, são quilos, né? 20 são quilos, mais de 20 quilos e meio de maconha, né? Quase 21 quilos. 791 gramas de cocaína e 442 gramas de crack. Mas a maconha ela é mais volumosa e mais pesada também, por isso que ela dá esse volume todo. Mas ela vende mais fácil, Francisco. Ela vende mais fácil. Nós tínhamos aí na década de 90, de 80, 90, a cocaína era uma droga da elite. Hoje ela continua até sendo da elite, mas de uma elite menor. A maconha e o crack, por sua vez, a maconha ela vende muito mais rápido. É uma droga que, se nós pegarmos ela pela rotina que o usuário tem, nós pegarmos uma pessoa traficando com pouca quantidade de maconha, dificilmente ele vai ficar preso. Dificilmente ele vai entrar Esse no crime. Esse é um crime. assunto que eu quero conversar com o senhor depois. Mas assim, o crack até me preocupa, e me preocupa assim que no sentido de que o crack, aqui no Vale do Rio dos Sinos, principalmente, onde eu trabalhei por 4 anos, e quem pega em direção à região metropolitana, a gente tem muita apreensão do crack. Só que o crack, de um meio ano para cá, ele praticamente sumiu do mercado. Porque ela é uma droga que ela termina com o usuário. Então, eu, traficante, eu preciso ter o... Eu não posso matar meu consumidor. Eu não posso matar meu consumidor. Então, ele fica nesse foco. Por isso, o aumento da maconha. Então, essa apreensão aí tem muito mais. Não só em Canela, na nossa região, está sendo feito apreensão semelhante, em números menores, na nossa região, como Gramado, como Nova Petrópolis, como Igrejinha. 1 quilo agora, né? Como Igrejinha. Quantos, Jorge? 1,2. 1 quilo de maconha numa apreensão só. Justamente. E dá um volume, né? Então, para nós chegar num número desses aqui, fazer uma apreensão relativa aí de 15, 20 quilos, ou até mesmo o que foi pego no Vale do Rio dos Sinos, Sapiranga, agora há poucos dias, em torno de quase 1 tonelada, nós temos que ter algumas ferramentas que demora tempo para a gente chegar no alvo. Uma questão mais de inteligência mesmo. Totalmente de inteligência. Aquela informação que chega para nós de inopino, ela é rara para nós. Agora, o trabalho da inteligência que nos permite chegar nesses números aí. Vamos repetir então aqui o balanço das ações da Brigada Militar em Canela. Felipe, o gráfico para os nossos internautas, por favor. 228 prisões. Desses, sendo por tráfico de drogas, 52.
Prisões por porte ilegal de arma de fogo, 20, a grande maioria relacionada ao tráfico de drogas. Armas apreendidas, 32, praticamente uma a cada 3 dias. Maconha foram apreendidos 20 quilos, cerca de 790 gramas de cocaína e 442 gramas de crack. Agora eu quero lhe perguntar, agora nós vamos começar a polemizar um pouco o assunto aqui, capitão. Bom. Dessas 52 prisões que vocês apresentam por tráfico de drogas, e eu vou ficar no tráfico, porque se a gente for para o total de prisões, que é 228, onde entra furtos, pequenos delitos, eu não vou nem entrar nessa questão. Na prisão por tráfico de drogas, quantos desses aqui estão presos? Não tem muitos presos, não. Ficaram poucos, né? Os índices deles deixam a desejar. Mas é necessário que a gente esclareça também que nós temos um fator processual aí. Tá? Em primeiro lugar, a lei do entorpecente, das drogas, ela é de 2006. Ela teve algumas alterações no período, principalmente de 2012 para 2013, mas o fato é o seguinte, o tráfico de drogas, nós temos lá no artigo 33 dessa lei, que é a 11.343, nós temos o tráfico privilegiado. O que vem a ser o tráfico privilegiado? É aquele traficante que ele é pego com pouca quantidade, com pequena quantidade, essa pequena quantidade, quem vai determinar se é pequena ou é grande ou média, é a autoridade policial, que é o delegado de polícia, que vai repassar essa informação ao juiz de plantão, que também vai valorar essa pequena quantidade. Se nós estamos diante de um tráfico normal, que está estipulado no 33, lá no caput dele, ou nós vamos para o tráfico privilegiado. Varejo ou atacado? Se nós for para o tráfico privilegiado, nós vamos pegar aí, vou te dar um exemplo, nós vamos pegar aí em torno de 200 gramas, 300 gramas de maconha, exemplo. Que para nós, pessoas de bem, para nós é uma quantidade relativa. Olhar aquilo ali, isso é tráfico. Aí nós temos aquela habitualidade, né? O camarada está com a droga fracionada, ele está com o dinheiro fracionado, notas pequenas, que significa que ele está vendendo aqui, vendendo ali. Quer dizer, para te conseguir um flagrante, tu vai ter que ter a droga, só que aí, o dinheiro e o cliente. Só que aí, se o camarada for, Francisco, primário, bons antecedentes, e não fazer parte de facção criminosa, ele vai responder esse processo em liberdade. Para ele responder esse processo em liberdade, e mesmo que depois ele seja condenado, a pena, como é de 5 a 15 anos, ele sendo primário, se ele for condenado com a pena mínima, que é 5 anos, se ele tiver essas prerrogativas que eu acabei de te falar, ser primário, bons antecedentes, não faz parte de facção criminosa, não usou da violência, esses princípios analisados pelo juiz vai diminuir a pena até chegar em 2/6. Essa pena reduzida ela vai baixar de 4. Baixando de 4, ele vai para apenas alternativa. Vai ser substituída a pena dele por uma restritiva de direito. Camarada na rua de novo. Como nós temos na Constituição a previsão do devido processo legal e da sentença transitada em julgado, esse camarada, ele é suspeito. Acabamos de fazer a prisão dele. Ele está com todo o material, todos os elementos previstos no Código de Processo Penal. O flagrante tem todos os elementos para ser confeccionado. Mas ele continua sendo suspeito. E quando 2 dias depois, capitão, ele é preso novamente pelo mesmo delito, novamente com droga, inicia-se um novo processo. Só que assim, nós temos que entender também que 2, 3 dias não são o suficiente, porque a denúncia ela funciona assim, ó. No momento que a gente encaminha o flagrante para a delegacia de polícia, encaminha não, que a gente apresenta o preso, o delegado lavra o flagrante, encaminha para homologação, o juiz homologa esse flagrante. No momento que ele homologar esse flagrante, ele vai encaminhar para o Ministério Público dar vistas, para depois retornar através do Ministério Público oferecendo a denúncia. Nesse prazo, antes do recebimento da denúncia pela distribuição do fórum, nós não temos processo ainda. Ou seja, a justiça não sabe da reincidência. Positivo. Até porque a reincidência, Francisco, ela vai ser dada depois do trânsito em julgado. Nós não estamos falando dos bons antecedentes ou dos maus antecedentes da pessoa, que vai falar sobre a parte subjetiva nossa. Não, nós estamos falando das condenações.
Então, esses antecedentes, ele vai se dar só com o trânsito em julgado. E um processo de tráfico de droga, ele dura, em média, 1 ano, 9 meses, 10 meses, tramitando em primeira instância. Aí, muitas vezes, o camarada ou já morreu, um confronto, alguma coisa assim. Justamente. Ou já foi preso numa outra bronca, com flagrante. Morreu em confronto, seja com a polícia, seja com os membros da facção, e nós temos um processo extinto. Deixa eu fazer o registro aqui da Marli Castilhos, que está nos assistindo, o Fábio Gregórios, a Nicole de Paula, a Maria Heloísa Klein, a Lisibeth, que está parabenizando aí pela iniciativa desses programas online e necessários, o Marcelo Matos da Silva, nosso parceiro das lives externas, né? O Ed Aguiar, Marcelo Rodrigues, o Rafael Carvalho, nosso policial civil, o Zorzi que está aqui no backstage, né? Bastante gente nos assistindo hoje. Tem uma notícia muito legal, o Zorzi sabe do que eu vou falar. Essa semana, corroborando com isso que nós vimos falando, um cidadão foi preso por furto de um Fusca, né? Uma bateria de um Fusca, né, Zorzi? Tinha 2 Fuscas, eu vendi um, agora eu tenho um só, que está adesivadinho, folha de canela, serviço que a gente usa para fazer assim esses tiros mais, digamos, estrada de chão, alguns lugares menos acessíveis, a gente utiliza esse veículo tão, digamos assim, versátil e necessário quanto é um Fusca para poder entrar em alguns locais, né? E nosso vizinho Cláudio Goulart está nos assistindo aqui também, ele sabe dessa história. Esse cidadão que vocês prenderam essa semana por roubo de uma bateria do Fusca foi o mesmo que roubou a bateria do nosso Fusca aqui do jornal o ano passado. Só para falar dessa questão da reincidência. E que nós acompanhamos, nós da imprensa, né, capitão, a gente acaba não divulgando muitas vezes a identidade dos suspeitos, digamos assim, dos crimes, né, mas a gente conhece as figuras carimbadas que andam por aí. Vamos lá. O criminoso, ele está ficando mais abusado. Faz tempo. Ele está se especializando nisso. Bom, eu não posso ser pego com X quantidade de droga, então eu vou andar com Y quantidade de droga. Como eu sei que eu estou garantido, ou eu sou menor, eu vou dar, não é dar mais mole, mas eu estou mais abusado, então eu vou ficar mais à vista, mesmo sendo preso não vai dar nada. Acontece isso? Acontece bastante. As nossas guarnições de serviço, e eu comentava, há 1 hora atrás, eu comentava com um servidor nosso, que hoje para nós trabalhar, Francisco, nós que trabalhamos no policiamento ostensivo, na rua, fardado, identificado, nós não podemos pensar da porta da delegacia para dentro, não podemos pensar da porta do fórum para dentro, nem da porta do Ministério Público para dentro. Porque se tu não vai prender, se tu não vai chegar no cara pensando, lá na frente ele vai ser solto, tu não faz o Porque trabalho. nós entendemos e nós não entramos nessa seara porque não dominamos 100% o assunto processual. E mesmo que dominasse, não era a área específica nossa, mas nós temos que entender juridicamente de algumas mazelas que a lei nos reserva. Então, o camarada hoje na rua, as facções criminosas principalmente, a ferramenta mais usual deles são os menores de idade, porque eles não cometem crime, eles cometem o ato infracional. E se porventura eles forem presos por um crime hediondo, que o tráfico de drogas é hediondo, e esse tráfico que eu te falei do tráfico privilegiado, que está lá no parágrafo 4º do 33 dessa lei de drogas, ele não é hediondo. Por isso que ele não se enquadra nisso. E por incrível que pareça, quem está preso, que está dentro do sistema carcerário e que tem como foco o tráfico de drogas, ele sabe disso. Então ele utiliza uma mão de obra especializada, que vai ser apreendido, vai ser encaminhado por 15 dias para uma casa. Dos últimos menores que as pessoas já venderam, quantos foram realmente encaminhados para Eu acho que teve 1 ou 2. Dois, se né? não me falha a memória. Mas o fato é o seguinte, que mesmo que eles sejam encaminhados até aguardar a sentença, eles não vão ficar mais que 3 anos. Na pior das hipóteses, eles cometerem um homicídio hediondo, um crime qualificado, que a pena seja lá, vamos botar aí o crime do homicídio qualificado, que é de 6 a 30. Ele vai cometer esse crime, ele vai ficar 3 anos. E no momento que ele for preso ainda, ou apreendido, né? Então, eles utilizam essa ferramenta muito rotineiramente. Então, nós ficamos com as mãos atadas. Prendemos por furto.
O camarada foi preso como há poucos dias. 3 vezes na semana frente na Furtou o carro, ele arrombou o carro para fazer o furto. Mas ele não concretizou esse furto. Quando ele arrombou o carro, danificou o carro da vítima e foi preso pela vítima, que acionou a brigada, o camarada foi para a delegacia e foi registro simples. Então, tem que deixar o cara roubar isso. E aí, não, mas aí o pessoal diz assim para mim, diz, capitão, o senhor vê, poderia o camarada lá ter feito outro tipo de registro? Eu digo, não, aí nós temos que entrar numa seara jurídica. Por isso que eu digo, nós não podemos entrar lá na discussão com o delegado de polícia, e muito menos com o promotor ou juiz. Porque primeiro que tu tem que entender lá nos artigos, entender da lei e saber até onde pode ser feito isso. Mas, capitão, aí nós vamos entrar em teorias, Francisco. Sim, e capitão, teoria jurídica. Eu vou lhe dar um testemunho aqui, eu converso direto com o Jorge também das pautas que ele repassa, e eu tenho um fluxo muito bom também dentro da Polícia Civil, e isso que o senhor está me falando é a mesma coisa que eu ouço da Polícia Civil. Olha, gostaria de manter o camarada preso, mas não posso por força da lei. A gente vai até ali, até onde a lei permite, né? Deixa eu fazer um registro. E nem aqui. falamos do sistema carcerário. Ainda não. Eu acho que hoje não vai dar tempo. O Rodrigo Rocha está dando parabéns à BM sempre, né? A população de bem apoia e se orgulha desses verdadeiros homens da lei. Força e honra. Deve ser militar, não? Força, honra e choque. Mary Gross dos Santos está conosco assistindo. Alanir Isabel Serri, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Parabéns pelo programa de esclarecimento, né? O Rodrigo novamente aqui estendendo a equipe da Folha o agradecimento, né? O Roger Martins, não consigo ver aqui na foto, tá pequena no meu celular, se é o Roger, o Sargento Roger do Corpo de Bombeiros, mas acredito que sim. Capitão Dil, parabéns aos colegas, deve ser o Roger então, e principalmente aqueles que estão ali na linha de frente, na labuta, forte abraço aí, Roger, e o Josemar Lima que está nos assistindo também. Recentemente nós tivemos aí mais um confronto de bandidos armados contra a Brigada Militar em Canela. Se der um mal nessa, né? Graças a Deus. Se der um mal, né? Se Deus quiser, vão se dar sempre mal. Mas estão ficando mais abusados, né? Estão ficando mais corajosos, digamos assim. Na realidade, esse último confronto que deu aí com a força tática... Ou eles erraram a mão mesmo, acharam que... Na realidade, são informações que vêm sendo trabalhadas. Como é que eu vou te explicar? Às vezes a gente retarda chega a informação, porque as informações chegam 190. Chega o 190 ou chega no contato pessoal e a gente vai trabalhando elas. A seção de inteligência vai trabalhando. Até chegar no momento certo da gente fazer a abordagem. E essa abordagem, o confronto, quem vai escolher é o criminoso. Seja criminoso, seja o delinquente, é ele que vai escolher. Nós estamos preparados para isso. Então eles não se surpreendam. A gente adota as medidas de segurança normais nossas, mas dificilmente nós damos o bote sem estar preparado. Mas está parecendo para nós que estamos do lado de fora do trabalho de vocês, que é na linha de frente, que é na ponta, que é no ostensivo, parece que isso está acontecendo mais. Eu não sei se eles estão ficando mais abusados, daqui a pouco eles, não vou cair dessa vez, e acabam entrando mais em confronto, parece. De Francisco, assim, hoje, quem comanda o tráfico de drogas forte é o sistema carcerário. É quem está preso. Vem de dentro do presídio. Nós temos algumas forças, algumas lideranças de facções que estão dentro dos presídios nossos. Estão dentro do sistema carcerário, seja na PEG, que é a Penitenciária Estadual do Jacuí, seja na PASC, de Charqueadas, seja no presídio central. Ou até mesmo aqui no presídio estadual de Canela. Inclusive. Então eles comandam de dentro. E essas pessoas, como esse último confronto, que inclusive um era de Canoas, se não me falha a memória, né, Zorzi? Dá para notar que eles estão migrando. O que acontece? O próprio chefe da quadrilha ou da facção, ele coloca gente que é braço direito dele em determinado local. Então começa a briga por uma região, a briga por uma zona. Essa zona pega em Canela, da metade para lá, Canelinha, Vila Irma, São Luís, São Rafael, pega para aquele lado. Tá, mas o meu lado é aqui, é Santa Marta. Então a Santa Marta é minha. Então na cabeça deles, eu tenho que intimidar esses caras e tirar esses caras do ar. Tirar do ar e eu assumo as bocas. E domino o tráfico. Mandam pessoas de fora,
que não conhece para intimidar a rivalidade, a concorrência. Tá? Só que essas pessoas vêm e logo, graças a Deus, a própria comunidade, e a gente fomenta isso, a própria comunidade começa a repassar informações para nós. Isso é fundamental. E deve continuar repassando. E isso a gente vai tabulando e vai confrontando, porque algumas não procedem. Algumas, às vezes, é para tirar nós do circuito. Nós montamos uma operação. Manda a BM para lá e o lance... Dificilmente, Francisco, a gente sabe disso, mas dificilmente a gente se movimenta sem ser percebido. Aonde a gente se movimentar com 3, 4 viaturas, com 30, 40, 50 homens, é difícil se movimentar sem ser percebido. Tá? Então, o que nós trabalhamos com a inteligência? Então, quando a nossa tropa desloca, pode ter certeza que lá onde a gente quer ir, já tem gente nossa há mais de 15 horas, 20 horas. Tá? Então, a população que continue nos apoiando, passando as informações, porque elas são utilizadas. E essas prisões que têm acontecido é com o apoio da população. Não é porque nós descobrimos, temos uma bola de cristal. Não. A gente trabalha com a inteligência baseada em informações, que é a peça principal do tráfico de drogas. E é a via 190. Mas, com certeza. E aí vem as informações a respeito de filhos, o pai, a mãe, informando o envolvimento do filho no tráfico, utilizando arma, agressividade dentro de casa. Tudo isso aí a gente vai corroborando até chegar no resultado. Estamos aqui com a audiência de Bento Kleber Dornelles, conhece? Conheço, Sargento Dornelles, grande amigo. Um abraço, grande Sargento. irmão. Milton Silva da Rosa, é muito complicado o serviço da polícia. Por força da lei, das leis brasileiras, a qual temos que respeitar, mas às vezes é desanimador. E a Nilva da Silva, que também está conosco na audiência. O senhor acha que arrefeceu um pouco agora? Arrefeceu, a última semana deu uma arrefecida. Bom, janeiro, fevereiro, eu conversei com o delegado Vladimir agora há pouco tempo aqui na redação, ainda quando o estúdio era o estúdio antigo, né? Nós tivemos o quê? Quantos homicídios, Jorge? Me ajuda aí? 7. Estava em 7 ou 8, né? Não, 7. 7 homicídios aí num período de 2 meses, né? Realmente foi... Justamente, foi puxado. Foi puxado, né? Foi puxado. Algumas Fora pessoas... as tentativas, né? Tentativas teve mais ou menos esse mesmo número, né? 6, pelo menos. 6. Algumas pessoas diziam assim, Francisco, bandido bom é bandido morto. Ah. Outras pessoas dizem assim, enquanto está morrendo eles, está bom. Só que perder uma vida nunca é bom para ninguém. E nós tivemos alguns confrontos, como aquele último ali no bairro São Luís. Justamente. À luz do dia, num dia de semana, ao Isso lado aí. de um mercado, numa esquina movimentada do bairro, né? Perder uma vida nunca é bom para ninguém, para nenhum lado. Até por causa que coloca em xeque a nossa segurança. Porque como é que pessoas transitam? Porque essas armas transitam. O crime, como dizia o antigo Coronel Mendes, que está na reserva remunerada, que o crime anda sobre rodas. Eu tenho uma pergunta interessante para o senhor falando sobre isso. Alguma dessas armas que foram apreendidas, qual é o número ali, Felipe? Que o card não está mais na... 32. 32 armas, né? São 33, porque tem uma desse mês. Tem uma desse mês. 33 tem uma não desse tá mês, aqui. não tem uma desse final de semana, né? É que isso aí é trimestre. Em abril tem uma já. Então o Jorge está aqui no backstage dizendo que aqui é trimestre, em abril nós temos uma, são 33 armas apreendidas. Alguma delas é legalizada? Nenhuma. Eu sabia que essa ia ser a resposta, mas eu quis... Porque, nós tivemos muitas matérias aí nos últimos meses. Aumenta o número da compra de armas legalizadas no Rio Grande do Sul. Pô, mas é legalizado, né? Alguma legalizada? Não, né? Não. Então, vamos falar um pouco do final de semana, Vamos. capitão. Foi um pra final de encerrar. semana bastante turbulento para todos nós. Né? Estamos aí com quase 30 minutos de entrevista para a Perfeito. gente ir encaminhando para o nosso final. Se deu um susto no pessoal aquele efetivo todo da BM subindo a serra na sexta-feira com cavalaria, né? E havia aí um receio de um conflito com o comércio local que pudesse estar aberto. Até conversamos, né, Jorge, durante a semana, nas próprias sexta-feiras sobre isso, né? Sim. E enfim, foi bem tranquilo, né? Tivemos um Graças final de a semana Deus. bem tranquilo, né? Graças a Deus. Mas foi utilizado o policiamento de reforço para fazer algumas prisões, né? Sim, a gente fez prisões, fez tráfico de droga, arma. Utilizamos o pessoal do choque, principalmente, né? Francisco, senhor, com referência a esse incremento que teve de policiais aqui na nossa região, principalmente Gramado e Canela. Como eu te disse antes, a gente não se movimenta sem ser percebido.
Então, no momento que o pessoal saiu de Porto Alegre, Gramado e Canela já sabia. E já começamos a receber os vídeos e fotos Existe, no WhatsApp. existe um interesse político muito grande nisso, seja de que lado for. E a gente, como polícia militar, seguidores da lei, a gente tem um papel fundamental nisso aí. A gente foi muito criticado, até o pessoal chegando aí na sexta-feira, houve críticas de todos os tipos, as mais simples, as mais ofensivas, né? Mas graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com o empresariado de Canela, graças a Deus. E o empresariado de Canela, apesar dessas últimas incidentes, os últimos incidentes que nós tivemos, o povo de Gramado e Canela é um povo muito legalista. Mas, é um com povo certeza, que gosta das mas forças com policiais. Né? Tem uma máxima que diz assim, ó, que todo movimento que tu fizer, se ele não tiver represália, se ele não tiver uma ofensividade maior, não tiver confronto, tu não chega ao resultado almejado. Correto? Nem chamou atenção, né? Então tinha essa expectativa de alguns empresários abrirem os seus estabelecimentos e haver um confronto. Mas isso na cabeça de toda a comunidade, não nossa. Porque a nossa orientação do comando do batalhão, especificamente Gramado, diálogo, diálogo, diálogo até o final. Nós não vamos para confronto com ninguém. Tanto que 2 estabelecimentos comerciais foram fechados aqui em Canela no final de semana. Um terceiro foi orientado e tudo transcorreu dentro daquele problema ali de restringir o comércio do empresário. Foi tudo dentro da normalidade. A gente sabe, a gente tem consciência do dano que está causado, não tem mais volta, o dano está causado, e os reflexos vão perdurar por 3, 4, 5 anos. Só eles sabem na realidade, só eles sabem. Na última manifestação que teve pacífica, que eles vieram de Gramado, desde a várzea, até o pórtico nosso, depois fizeram aquela caminhada até a igreja, nós ouvimos algumas coisas. A gente ouviu várias coisas, mas algumas nos gritaram os olhos. Do tipo, vocês estão aqui porque o salário de vocês está em dia. Se engana o empresário, se engana. Nosso salário está em dia há 3 meses. E se eles não trabalhar, daqui 2, 3 meses nós não recebemos também. Porque quem nos paga o salário nosso em dia não é o governador. Quem paga o nosso salário é o empresário que trabalha, é o funcionário que trabalha, que produz. E tem uma outra realidade aí, né? Nós conversávamos também na semana, né? O brigadiano ou a brigadiana tem o seu esposo, a sua esposa. Tem uma família o seu por trás filho, dele. seu pai, a sua mãe, Claro, seu amigo. que trabalha no comércio. Então a gente ouviu aquilo ali e ao mesmo tempo a gente já sabia que a gente ia escutar. A gente sabe. Então a nossa instrução para a nossa tropa vai ser sempre dialogar. Eu tenho certeza que todo empresariado de Canela especificamente não tem nenhuma reclamação da forma com que nós nos postamos diante do problema enfrentado. E vamos torcer, capitão, para que daqui para frente... E vai continuar assim. Não tenhamos mais também esse tipo de problema, né? Que a gente possa agora ter pelo menos uma abertura gradual das atividades e que todo mundo possa, né, desempenhar... Sem dúvida nenhuma, acho que vai demorar um pouco, mas vai melhorar sim, Francisco. Vamos torcer que sim. Capitão, eu agradeço a sua presença aqui no Estúdio Folha. Nós é que agradecemos. Eu quero dizer que a Folha está sempre de portas abertas para a Brigada. A gente sempre procurou valorizar demais as instituições de segurança. Então, sempre que quiser estar conosco aqui, sinta-se à vontade. Os olhos têm os contatos, estamos à disposição para isso. Né? Da mesma forma. Não sei, tem algum recado mais que o senhor gostaria de dar para a nossa comunidade para a gente encerrar? A nossa fala ela é que nós não vamos esmorecer nunca, nós vamos continuar trabalhando, continue contando conosco. A segurança não é um problema só da Polícia Militar, é um problema de todo mundo. E eu não tenho nenhuma reclamação de Canela com os empresariados, com o executivo. Todo mundo nos auxilia de alguma forma. A gente não existe sozinho. Então os reflexos nossos é da coletividade.
Então, só agradecer o espaço aí que a gente poder se manifestar, já é uma grande coisa. Beleza. Antes de encerrar, eu me lembrei de uma coisa aqui, o vídeo monitoramento, como é que tá? Nosso vídeo monitoramento está em escalonamento final. Tá? Faltam ainda 3 câmeras para ser instalada e o pessoal da DGR vai passar para nós o curso de Quantas manutenção. câmeras nós temos agora? Hoje nós temos com 33 câmeras. Nós temos 33 câmeras em 33 plenamente funcionando. Porém, como nós estamos aguardando essa parte do curso para o nosso efetivo, alguns mais habilitados que eu digo tem um reflexo melhor, a cada explicação de algum técnico que ali comparece, acaba pegando um pouco. Então hoje nós temos 3, 4 que já brinca no bom sentido. Então ninja já. E já consegue detectar, buscar imagens, já utilizamos as câmeras para identificação desses, principalmente essa gurizada traficando na Praça Central, na igreja. Então isso aí está funcionando bem, na esquina do Esquilo, na saída do pórtico para Gramado, na chegada de Gramado. Então a gente está usando já as câmeras e muito bem. Só não vamos dizer todos os pontos aí para não alertar os gansos. Não, mas não. O ser humano esquece. O ser humano esquece. Principalmente aquele que é delinquente, o criminoso, ele acha que a sensação de impunidade é muito grande e acaba, graças a Deus, ele acredita nisso e nós acabamos prendendo ele. Legal. Então nós vamos encerrando por aqui, lembrando aí a nossa audiência que nós vamos ter programas diários agora, ao vivo aqui no nosso Estúdio Folha, sempre com assuntos relevantes. Você que ainda não curte a página da Folha de Canela no Facebook, curte lá, ativa as notificações. No YouTube também, se inscreve no canal, ativa o sininho lá para receber as notificações e nos segue no @Folha de Canela no Instagram. Nós não somos aí o aviãozinho da pulverização, Não. capitão, mas vamos tentar estar sempre no ar, tá? Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado, Francisco. Isso aí, gente. Obrigado.